Olá, eu sou Kelly Araújo, eu sou médica oncologista e sou pesquisadora do Instituto COI. E eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre como é o rastreio do tumor de intestino e por que ele é tão importante. A primeira informação que eu queria te passar é que a colonoscopia ela reduz em 75% a chance do diagnóstico de um câncer de intestino. A segunda informação é que, quando diagnosticado em fases iniciais, a chance de cura ela é maior do que 90%. O câncer de intestino, ou tumor coloretal, ele corresponde ao segundo tumor mais frequente em homens e mulheres, segundo o INCA, para 2020. Isso excluindo os tumores de pele do tipo não melanoma. É um tumor que afeta principalmente pessoas a partir de 50 anos. Na verdade, mais da metade dos casos acomete pessoas a partir de 65 anos. Mas o que a gente observa nos últimos anos é um aumento importante no número de casos em pessoas abaixo de 50, ou seja, adultos jovens. No Brasil, a recomendação de colonoscopia, ou a recomendação do rastreamento do tumor coloretal, é a partir dos 50 anos. Mas é importante lembrar que essa decisão ela deve ser compartilhada. Devido ao aumento do número de casos em idades jovens, a gente já tem a recomendação pela Sociedade Americana de Cancerologia do rastreio a partir de 45 anos. E existem algumas situações que realmente tem que se fazer colonoscopia ou fazer o rastreio do tumor coloretal em idade mais jovem. Essas considerações elas são avaliadas caso a caso, de acordo com a história do indivíduo. Por exemplo, o fato de ter um parente, um familiar de primeiro grau com o diagnóstico da doença, com o diagnóstico de câncer de intestino, ele aumenta em 2 vezes o risco de câncer de intestino. Quanto maior o número de familiares envolvidos, maior a chance, assim como a idade. Ter um familiar com câncer de intestino em idade mais jovem também é um fator de risco. O próprio diagnóstico de doença inflamatória intestinal, ou seja, a pessoa ter o diagnóstico de doença de Crohn, de retocolite, também é um fator, uma indicação importante de se fazer o rastreio em idade mais precoce. Isso geralmente começa em torno dos 30 anos. Existem algumas situações muito específicas, por exemplo, algumas síndromes na família, né? Por exemplo, que a gente teria o risco aumentado tanto de câncer de intestino, quanto de câncer de mama, quanto câncer de ovário. É importante lembrar que essas indicações elas vão ser analisadas pelo médico. Só ele vai identificar, a partir da conversa contigo, da sua história individual, da sua história familiar, quando deve ser feito esse rastreio. E como é feito esse rastreio? Existem alguns exames para se fazer o rastreio. O principal e mais usado no Brasil é a colonoscopia. A colonoscopia nada mais é do que um exame que usa de um tubo flexível, né, com uma câmera na ponta, com uma luz e uma câmera na ponta, que vai avaliar dentro do seu intestino, dentro do intestino grosso. Para fazer esse exame é necessário o preparo, ou seja, o intestino tem que estar limpo, né, com ausência de fezes, para que o doutor possa investigar, possa avaliar dentro da luz intestinal se existe a presença de pólipos. Os pólipos são estruturas diminutas que podem ser encontrados no intestino. Em muitos casos eles são benignos, mas em alguns casos eles podem evoluir para câncer. Eu sempre digo que nem todo pólipo vira câncer, mas o câncer um dia foi um pólipo. Quando é realizado o exame de colonoscopia, os pólipos eles são retirados e enviados para uma análise histopatológica. Essa análise ela vai indicar e ajudar a gente a indicar, por exemplo, quando se repetir o exame, qual a melhor conduta indicada, se esse pólipo era um pólipo maligno, um pólipo de câncer ou não. Então é muito importante se realizar o exame de colonoscopia em casos específicos. A retossigmoidoscopia ela é um exame mais simples, é um exame com preparo intestinal mais simples, mas esse exame também consta de um tubo que pode ser flexível ou pode ser rígido, com uma câmera na ponta, e vai avaliar a porção final do intestino, né? Ou seja, vai chegar até o reto sigmoide, a porção do lado esquerdo do intestino. Existem outros exames, como por exemplo a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que tem algumas indicações específicas, e o exame de colonoscopia virtual, ou colonografia, que também tem algumas indicações específicas.
Esse é um exame menos usado. Por quê? Exige um preparo semelhante ao exame da colonoscopia, né? Ou seja, tem que haver uma diarreia importante para ter uma limpeza do intestino eficaz. É um exame que vai fazer uma tomografia, ou seja, ele vai permitir que se avalie por imagem, né? Um exame não invasivo, mas ele vai avaliar por imagem dentro da luz intestinal. Esse exame ele pode identificar alguns pólipos, né? Tem algumas restrições de tamanho, exige um software adequado, exige profissional adequado para identificar. Ele é um exame muito eficaz também, mas tem uma limitação, porque se identificado alguma lesão suspeita, é mandatório que se faça o diagnóstico pela colonoscopia, se faça a retirada do pólipo, né? Retirada da lesão, a melhor avaliação dessa lesão pela colonoscopia, por exemplo. E aí, quer saber mais informações? Fica ligado no canal. Um abraço e até mais!